Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem irmão, que marcha confiante, pois integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa nação e a nossa força para sempre a verdade. Todos em sentido de oração, eu passo a orar. Bondoso e eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor concede para nós de estarmos dentro da nossa Igreja Apostólica, seu tabernáculo sagrado, aonde nós temos a honra, o privilégio de mais uma vez meditarmos nos ensinamentos desta igreja, de lembrarmos da doutrina, da disciplina da Igreja Apostólica, possamos através destes ensinamentos fortalecer a nossa fé. Santa e querida Vó Rosa, a senhora sendo o Espírito Consolador, juntamente com o nosso santo e querido irmão Aldo, que muito tem abençoado a cada um de nós. Neste momento eu quero pedir a bênção da senhora, abençoe todo o ato desta reunião, para que tudo ocorra na mais perfeita paz, para que o nosso louvor, a nossa súplica, possa ser aceita e atendida por Deus, o nosso Pai. Peço também, santo e querido irmão Aldo, a tua bênção, que o Senhor possa conceder a estes teus filhos entendimento, sabedoria, para que eles possam compreender a mensagem contida em nosso boletim. Ó Deus, o Pai, aproxima o seu trono para estar conosco, santos e anjos, que eu tenha a plena certeza que o Senhor já enviou do alto céu para abençoar esta reunião, bem como também para fortalecer a cada um de nós. Assim sendo, ó Jesus, em tuas santas mãos eu entrego esta reunião de oração, declarando a mesma iniciada para a honra e a glória de todo o reino do céu, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
poder representado por Jesus nosso Senhor, pela Santa Forrosa, nossa Santa Poderosa, Espírito Consolador, por Maria Santíssima e profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus que estão nesta igreja e é nesta terra um pedaço do céu. Poder para salvar, para moralizar, para abençoar, para santificar, poder que é o segredo da nossa felicidade, porque a Santa Forrosa é quem nos dá as vitórias e a prosperidade.
Tua santa mão divina está sobre mim, e os teus olhos divinos me olham a todo instante, e a serenidade do teu olhar que me julga na mais reta verdade, e tua bondade me ajuda. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé, livra-me da escuridão que o inimigo quer. Segura-me com mão forte, teu manto esteja a me cobrir. Livra-me dos laços da morte, pois quero sempre, sempre te servir. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que meus atos só te louvem. E assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar. Então para sempre eu serei feliz. Santa Vó Rosa, guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que meus atos só te louvem. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé, livra-me da escuridão que o inimigo quer. E assim então renovo
te fiz, de ser fiel e de te louvar. Então, para sempre eu serei feliz. Santa Vó Rosa, aceita o meu
Prezados irmãos, quero neste momento agradecer a presença daquele que nos visita. Digo que para nós é motivo de alegria, motivo de honra ter a sua pessoa conosco nesta oportunidade. Desejo também que a Santa Avó Rosa possa abençoar aqueles que nos acompanham através da internet. E agradeço pela oportunidade de ter dado para que a nossa palavra possa adentrar no seu lar e que essa palavra possa também levar a paz e que possa ter um lar abençoado. Na sequência, nós iremos meditar na nossa mensagem, uma mensagem de grande significado, uma mensagem de grande valor para todos nós, porque essa mensagem ela nos fala sobre a santificação necessária para o Filho de Deus. Então eu peço assim a atenção de todos os irmãos, para que possam compreender o que está escrito neste boletim. Porque a santificação é necessária para a oração do Filho de Deus ser ouvida nos céus. Ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo sobre o valor da oração e da santificação, a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz Irmão Aldo prepara santo para a glória de Deus. O que significa essa expressão santo? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui na terra. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por essa razão que, ao criar o homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade, e assim deve ser o espírito da criatura humana, enquanto viver aqui na terra. Mas, com a queda moral e espiritual dos homens, essa santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus e nos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, os que desejam esta santidade, há uma esperança, é a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação é um processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascido do Espírito Divino, de seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme foram criados. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá, o momento em que se converte a essa fé apostólica, a Jesus, ao Consolador, e passa a viver sobre a sua graça, em obediência à santa doutrina e disciplina, e a submissão à vontade do Senhor Deus. E ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Deus, o Pai, é santíssimo, e segundo a doutrina de Cristo, o progresso espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina este mundo. Nessa transformação, o homem saído do erro e do caminho que lhe afasta de Deus e de seu Espírito, sendo agora perdoado, batizado com a virtude do Espírito Santo, que a Santa Avó Rosa lhe concede em nome de Deus o Pai e de Jesus, cuja virtude lhe deu a vida à alma, vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que o seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, à Santa Avó Rosa, à Virgem Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração.
Na santificação se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passa a viver em espírito, inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o Criador. Tanto é verdade que, após recomendar a Moisés, ao seu povo, que observasse todos os seus mandamentos, disse: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: semeei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vós do povo para serdes meu. A mesma pregação é da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo, é lavado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso de seu sangue. Começa a sua carreira de santidade mediante o arrependimento, na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, e da Santa Avó Rosa como o Consolador. Daí em diante é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio do céu, trazida por Jesus. Por isso está escrito no Evangelho do Reino do Céu: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E também disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Para se santificar é preciso ter fé, esperança e confiança. E também estar ligado à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, através da oração e súplica, para que eles, com o amparo de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, dos santos e anjos do poder celestial, ajude o convertido a vencer as tentações, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba. Ter esperança é ter fé, como está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vêem. A perfeição, que é a santificação, é obtida pela fiel e constante prática dessa doutrina, porque é de inteira justiça e caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no tratar com seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus e a sua igreja, estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver. Mas, sem a graça de Jesus e do Consolador, não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade do seu Espírito, depende nestes dias da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que foi o primaz da Igreja Apostólica durante 44 anos, com seus dons, suas virtudes, seus ensinos e conselho. E hoje é o santo pastor de nossas almas. Entretanto, sem a moralização dos costumes e sem disciplina, não pode haver a santificação do Espírito. Disciplina são regras, ordens e leis que regem a vida de uma nação, de um povo ou de qualquer organização, seja religiosa ou não. Sem ordem e disciplina, não pode haver progresso em nenhum setor da vida humana. Ela é a base fundamental do lar e da igreja. Portanto, a nossa disciplina são ordens e costumes dados à igreja por Jesus através da Santa Avó Rosa. É então a perfeita observância dos preceitos e normas que foram impostas à igreja, para que ela possa sempre contar com toda a proteção e virtude de Deus, o nosso Pai, do seu Divino Espírito e de seus santos. Essa disciplina deve fazer parte da vida de cada apostólico e de cada família apostólica, que queiram gozar dos benefícios que a nossa igreja oferece e toda a bem-aventurança do testamento de Jesus, o nosso Senhor,
e das bênçãos do Consolador. As ordens e normas de nossa igreja são salutares, fazem bem e edificam a pessoa, tornando-a de uma moral digna e elevada, que leva essa pessoa a ser considerada e respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola, na igreja. Todo o bom costume, a boa educação, o respeito ao próximo, o trajar-se com modéstia, sem exagero, com respeito às ordens de Jesus e da Santa Vó Rosa, só traz honra para qualquer pessoa. Portanto, a santidade é a perfeição do espírito ou da alma do Filho de Deus. Toda pessoa que alcança este grau de perfeição tem gozo e paz em sua alma. Esta perfeição faz a pessoa possuir uma felicidade íntima, superior a tudo que neste mundo, e leva a vencer as lutas e enfrentar os problemas da vida com calma, paciência, coragem, humildade, fé e confiança, e esperança no poder de Deus e dos seus santos. Escrevendo sobre santificação, disse o apóstolo São Paulo: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é a boa disposição do Espírito para com todas as criaturas, é a bondade do Espírito santificado. Portanto, a perfeita manifestação do amor, quer por palavras, quer por obras. Entranhas tem o sentido de íntimo, de caráter e sentimento. Misericórdia é a qualidade do Espírito que sempre tem compaixão do outro. Tendo caridade, tem o desejo de ajudar, de servir, de cooperar para o bem do próximo, para salvá-lo. Benignidade diz a respeito que é digno, afável, suave e bom. É uma das qualidades do Espírito santificado, isto é, de quem tem santidade na alma. Humildade é um sentimento proveniente do conhecimento da própria fraqueza, é a qualidade natural do Espírito, sujeito-se à vontade do outro, de receber com paciência e mansidão a palavra do próximo, igual a si ou o seu superior. O homem espiritual santificado deve ser sempre humilde para viver submisso à vontade do Pai. Mansidão, este sentimento é também natural do Espírito santificado, é a qualidade de ser manso. Manso é a pessoa que tem um gênero brando, tranquilo, ou seja, esclarecemos que Deus não criou ninguém bravo, implicante, impaciente e de gênio mau. Longanimidade é o caráter da pessoa que suporta as adversidades da vida e que prossegue no seu empenho, apesar dos obstáculos, e sempre paciente e dotado de boa vontade e de bom ânimo, não se esmorece, porém esforça-se para vencer. Aquele, pois, que tem longanimidade, é paciente e vence tudo com bom ânimo, pela graça de Deus. Diz a doutrina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, sem santidade na vida do seu povo, nosso Deus, o Pai, não poderia realizar na terra suas obras e manifestar o seu poder e a sua glória. Este é um princípio de justiça que sempre foi por ele exigido. Os profetas do passado, para que pudessem servir a Deus e realizar a sua missão, precisaram santificar-se e viver para Deus. Maria Santíssima cumpriu a sua missão de mãe do Salvador e herdou o seu galardão, porque soube guardar sua pureza e santidade. Jesus, o nosso Senhor, o Filho amado do Pai, venceu até mesmo o império da morte, porque soube conservar a santidade com qual foi criado.
Muito lutou, pois em tudo foi tentado, porém nunca vencido pelo pecado, porque nunca pecou. E daí ser o grande sacerdote de nossas almas, que em tudo pode nos ajudar e socorrer. A Santa Vó Rosa, que nasceu predestinada para ser o Espírito Santo Consolador, muito lutou para conservar a sua pureza e santificar-se a si mesma, através de uma vida perfeita, de sacrifício, com muita abnegação e fé. Daí, haver alcançado seu grande galardão, sendo hoje a Santa Poderosíssima que é, consolo e salvação para tantos que nela crê. O Santo Irmão Aldo, para alcançar o precioso galardão que herdou, para governar e dirigir a Igreja Apostólica com toda a virtude, sabedoria e poder de Jesus e da Santa Vó Rosa, teve que lutar a cada dia para conservar a pureza e a santidade de sua alma e ser o grande e vitorioso pastor da promessa de Jesus, o nosso Senhor, registrado por São João no seu Evangelho. Haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito de Deus, ao seu santo, aonde procede as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida no céu, pelo poder glorioso de Deus o Pai e de seus santos poderosos. Prezados irmãos, uma mensagem que mostra para nós, principalmente, o quanto é necessário nós vivermos em santidade. O quanto é necessário nós praticarmos os ensinamentos desta Igreja Apostólica. Queridos irmãos, a mensagem ela mostrou para nós. Ela mostra para nós que se nós queremos entrar no céu, nós precisamos ter uma santidade perfeita. Mas para nós alcançarmos esta santidade, nós precisamos realmente obedecer, praticar o que é ensinado nesta Igreja Apostólica. A mensagem ela começa falando para nós o que significa esta expressão santos. Prezados irmãos, resumindo, fala que santo realmente resume na palavra santidade. Mas nós precisamos compreender que santidade, ela é o estado espiritual de uma pessoa santa. Então, para a pessoa ser santa, ela precisa praticar o que está registrado na palavra de Deus. Separei vós do povo para serdes meus. Então, santo quer dizer que é uma pessoa separada para Deus, o nosso Pai. Santo realmente mostra que é uma pessoa que deixa de tudo que contamina, que realmente tira a sua santidade. Então essa pessoa ela foi escolhida por Deus. Por isso que Jesus ele disse: eu vos escolhi, eu vos nomeei. Então ele escolheu a cada um de nós. Ele escolheu, ele separou a cada um de nós deste mundo tenebroso, para que nós possamos realmente ter uma vida consagrada, para que nós possamos realmente estar neste estado perfeito que é a santidade. Mas, prezados irmãos, como a palavra ela nos mostra, que infelizmente, muitos das criaturas humanas deixaram de lado essa qualidade que Deus realmente pede. Muitos deixaram de lado, não se importaram mais pela sua santidade, não se importaram mais de ter esta qualidade que agrada a Deus, o nosso Pai. Então voltaram novamente a viver no erro e no pecado. Enquanto nós fomos separados, enquanto Deus, nosso Pai, envia santos e anjos, profetas, até mesmo o seu próprio Filho, para realmente despertar, para mostrar que é preciso ter uma santidade, que é preciso ter uma vida digna nesta terra, para entrar no reino do céu. Mas o interessante, prezados irmãos, quando nós falamos de santidade, nós notamos que a santidade, para perder este grau, para perder esta qualidade de santidade, muitas vezes uma coisa que é sem significado,
Muitas vezes uma coisa que pode ser a menor, mas isso realmente faz com que cada um de nós perdemos essa qualidade. Então a mensagem ela nos mostra que quando nós praticamos a desobediência aos preceitos desta igreja apostólica, nós então estamos ali praticando uma coisa que vai realmente contaminar a nossa alma, que vai contaminar realmente o nosso espírito. Aí, prezados irmãos, eu posso realmente ver o que realmente me leva a perder essa santidade, quando eu pratico uma desobediência. Quando uma criatura realmente sabendo do que é certo, mas ela quer viver no errado. Quando uma criatura sabe que aquilo não é conveniente para a sua pessoa, mas ela quer realmente praticar. Prezados irmãos, quando nós falamos que nós temos que ter uma qualidade perfeita, que o nosso espírito precisa realmente estar perfeito conforme a vontade de Deus, primeiramente nós temos que tirar da nossa vida tudo que contamina, tudo que atrapalha a nossa ligação com o céu. Queridos irmãos, a mensagem ela nos fala o que realmente atrapalha o nosso espírito, o que atrapalha a nossa vida para termos uma santidade perfeita. Muitas vezes é o orgulho, muitas vezes é a soberba, muitas vezes, como nos fala, a inveja, a cobiça, sentimentos ocultos que atrapalha a ligação de um filho de Deus. Aí, prezados irmãos, o que se resume, o que pode mostrar o que realmente praticar isso vai atrapalhar a minha santidade. Quando uma criatura ela coloca o orgulho na frente de tudo, ela não consegue resolver nada na sua vida. Quando uma criatura coloca a inveja na sua vida, ele não consegue nada perante a Deus, o nosso Pai. Jesus ele disse ali nas suas palavras: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, se eu quero seguir essa igreja, prezados irmãos, eu tenho que tirar da minha vida o eu. Eu tenho que tirar isso. Ah, porque eu sou melhor, porque eu sei disso, porque eu tenho qualidade, porque eu consegui, porque eu sei. Não, nessa igreja apostólica não existe este eu. Nessa igreja apostólica não existe a palavra eu na frente de tudo, não, prezados irmãos. Se eu sei mais, eu tenho que ajudar o meu irmão. Se eu sei mais, eu tenho que buscar ajudar o meu semelhante. Eu não posso colocar na minha vida a soberba, como a mensagem nos mostra. Então essas são as qualidades que atrapalham a minha vida. E se eu não mudar essas atitudes, eu não terei uma santidade perfeita. Eu não terei um espírito perfeito aos olhos de Deus, o nosso Pai. Prezados irmãos, é lamentável. Infelizmente, na nossa igreja apostólica nós temos situações, nós temos pessoas que muitas vezes não aceitam uma palavra como essa. Pessoas que realmente querem buscar a glória para si próprio e não pensam no progresso, no crescimento. Pessoas que realmente acham que pode fazer o que pensa. Mas nessa igreja apostólica é ensinado uma doutrina perfeita, uma disciplina. Então, se nós temos essa doutrina, essa disciplina, isso mostra na mensagem que é para moralizar, transformar a criatura, que é realmente tornar essa criatura a imagem de Deus. Prezados irmãos, nós encontramos ali na Sagrada Escritura, no primeiro livro ali nos fala, que quando Deus ele começou a criar tudo, ele sempre falava: haja luz, haja a parte firme, a terra. Ele sempre falava haja, realizando a sua obra. Mas quando ele foi realmente fazer o ser humano, ele não falou haja o ser humano não, prezados irmãos. Ele parou e falou: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí eu pergunto para os irmãos: será que Deus criou uma pessoa revoltada com tudo?
Será que Deus criou uma pessoa com orgulho acima de tudo? Será que Deus criou uma pessoa que não consegue ouvir uma palavra? Que não consegue obedecer uma disciplina? Que não consegue praticar um ensino que é para o bem, para a felicidade? Prezados irmãos, é interessante. Quando o amado apóstolo São Paulo, ele nos fala sobre esta santidade. Quando ele começa ali a falar sobre santificação, ele disse nas suas palavras, mostrando para nós as qualidades que nós temos que ter. Primeiro ele fala, explicando ali, nós temos isso registrado no nosso livro de doutrina, Evangelho do Reino do Céu, essa palavra certinha. Ali nos fala, caridade é a boa disposição do Espírito com toda criatura. Isso já mostra para mim que para eu ter uma santidade perfeita, eu preciso praticar essa caridade. A caridade quer dizer ajudar o próximo. Quer dizer eu buscar ajudar o meu semelhante. Aí, prezados irmãos, nós encontramos ali aquela passagem onde Jesus ele disse no Evangelho de São Lucas, sobre aquele bom samaritano, quando ele realiza ali aquela obra, salva aquele homem. Então ali, Jesus ele mostra naquela palavra, para aquele doutor da lei, que nós temos que ajudar o nosso próximo, que nós temos que ter amor pelo nosso próximo. Mas infelizmente na nossa igreja apostólica, muitas vezes isso não acontece, prezados irmãos. Vamos falar da nossa igreja, porque o mundo nós sabemos que está corrompido pelo pecado. Mas vamos falar nós que fomos separados. Infelizmente na nossa igreja muitas vezes isso não acontece. Ao ver um irmão na beira do abismo, empurra para cair de uma vez, cai logo, sai da minha frente. Ao invés de fazer ao contrário. Venha cá, meu irmão. Venha cá, eu vou te ajudar. Se você seguir este caminho, você não vai ter salvação. Você precisa fazer isso para alcançar a sua salvação. Muitas vezes uma palavra, ela realmente pode ajudar muito mais do que realizar uma obra. Uma palavra, muitas vezes pode confortar um coração, pode realmente dar um alerta. Então isso mostra para nós, que não adianta, como Jesus falou, não adianta eu conhecer os ensinamentos, não adianta eu falar que eu amo a Deus e não amo meu irmão. Então eu preciso praticar o amor ao próximo. A outra passagem ali nos fala sobre a misericórdia, ter compaixão, ter misericórdia, buscar, ajudar, para que ele também possa alcançar o mesmo objetivo que aquele objetivo que nós queremos. Aí, prezados irmãos, o amado apóstolo São Paulo, ele fala uma coisa que muitos apostólicos não têm. Infelizmente, não deveria, mas infelizmente muitos não têm, que é a humildade. Prezados irmãos, humildade é o sentimento proveniente do conhecimento da própria fraqueza, é a qualidade natural do Espírito. Com humildade, a criatura ela coloca o seu irmão, aceita o que o seu irmão fala, e ele coloca sempre como superior na sua vida. Aí, queridos irmãos, o apostólico, quando ele ouve uma mensagem, quando ele ouve uma orientação, ou até mesmo uma correção, ele não tem a humildade para aceitar aquela palavra. Ele não tem a humildade para praticar aquilo que é ensinado. Ele não tem a humildade para ter uma vida conforme é pedido por Deus, o nosso Pai. Prezados irmãos, humildade. Nós temos exemplos belíssimos de humildade. Exemplos que realmente mostram para nós o quanto Jesus demonstrou esta qualidade. Prezados irmãos, Jesus, ao realizar a sua obra, ao cumprir o seu ministério, o que Jesus mais demonstrou foi humildade ao próximo. Foi humildade para ouvir e se calar. Foi humildade para pedir para Deus perdoar até aqueles homens que tiraram a sua vida. Temos exemplos mais próximos, sim, nós temos.
a Santa Vó Rosa, na sua humildade, na sua simplicidade, sempre buscando ajudar o povo apostólico. Temos exemplos do nosso santo irmão Aldo, profeta de Deus. Mesmo ali com a sua idade avançada, sempre estava pronto para dar para nós aquilo que precisava. Sempre estava pronto para dar uma palavra de conforto, de alento, demonstrar o amor, demonstrando a caridade, demonstrando o seu carinho, querendo o bem do povo apostólico. Aí, prezados irmãos, nós perguntamos para toda a igreja: será que isso não pode ser praticado na sua vida? Será que estes exemplos belíssimos não podem ser realizados na sua vida também? Aí muitos falam assim: pastor, Santa Vó Rosa foi predestinada para ser o Espírito Consolador. Santo irmão Aldo nasceu com os dons, predestinado para ser o último profeta de Deus. Sim, prezados irmãos. Mas também cada um de nós fomos escolhidos por Deus para levar a palavra de Deus, para mostrar como está na mensagem. Ele escolheu a cada um de nós. Se Jesus escolheu a cada um de nós, sinal que nós temos capacidade de ter essas qualidades também na nossa vida. Queridos irmãos, a humildade é realmente o passo principal para alcançar esta santidade que Deus tanto espera de cada um de nós. Porque é preciso ter humildade para ouvir e realmente olhar para si e ver: eu estou errado. Eu estou errado, eu não estou de acordo com como é ensinado na igreja. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu tenho que mudar a minha maneira de trajar. Porque a mensagem ela nos fala, prezados irmãos, sem disciplina não há salvação. Sem disciplina ninguém chega ao reino do céu. Sem disciplina não há santidade. Sem disciplina não tem como entrar no reino de Deus. Aí eu sempre tenho dito a toda a igreja: muitos acham que para entrar no reino do céu tem realmente um desvio, pode entrar ali do lado. Não precisa passar perante a Deus o nosso Pai, perante o seu juiz. Muitos eu acho que pensam dessa maneira. Mas para entrar no reino do céu, prezados irmãos, não tem desvio. Para entrar no reino do céu, não tem como eu entrar ali arrastado por alguém. Não tem como eu entrar ali pulando. Não, prezados irmãos. Lá eu tenho que passar pela justiça de Deus. E como eu posso ter a certeza desta verdade? Porque Jesus disse, prezados irmãos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, para mim ir ao Pai, eu preciso seguir o que Jesus me ensinou. E o que Jesus me ensinou, prezados irmãos? O que Jesus ensinou no seu ministério, o que Ele deixou para nós nessa igreja, são as qualidades perfeitas, para ter uma santidade perfeita, para ter realmente o reconhecimento perante a Deus, o nosso Pai, para que possa realmente desfrutar do que há no reino do céu. Prezados irmãos, aqui nos fala a mensagem: sem santidade ninguém verá a Deus. Aí, prezados irmãos, nós chegamos àquela parte onde muitos apostólicos falam assim: eu oro, eu suplico, eu estou sempre orando, eu estou sempre pedindo a Santa Vó, ao Santo Irmão Aldo, mas nunca realiza aquilo que eu quero na minha vida. Eu sempre peço, mas a Santa Vó Rosa, o primaz, ele não estende a sua mão para me abençoar, para me ajudar. Mas muitas das vezes, essa pessoa ela não para olhar para si próprio e ver aonde está errando. Prezados irmãos, nós sabemos que a fé, ela é a base. A fé, através da fé, nós podemos alcançar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas uma fé verdadeira, uma fé que realmente seja aceita por Jesus. Porque falar que tem fé, prezados irmãos, isso é fácil. Falar que confia, isso é muito fácil. Agora não adianta nós pensarmos: eu tenho fé. E São Tiago ele me fala: sem fé, a obra ela é morta. E obra sem fé também é morta. Ou seja, não adianta, prezados irmãos, eu ter obra e não ter fé.
Da mesma maneira, não adianta eu praticar obras e não buscar realmente ter uma fé verdadeira. Tudo está ali, não tem sentido. Então eu preciso ter fé, mas eu também preciso ter obra, para que eu possa entrar no reino do céu, para que Deus possa me abençoar. E essas obras, o que elas se resumem? Se resume no que está na mensagem: a qualidade de um filho de Deus. Se resume na sua obediência, na sua consagração aos ensinamentos de Deus, o nosso Pai. Queridos irmãos, a mensagem ela nos fala que nós precisamos a cada dia buscar ter essa santidade, essa consagração, para que quando nós depararmos com luta, nós podemos vencer. Para quando nós depararmos com tribulações, tentações, nós podemos alcançar e podemos também vencer cada luta, cada tribulação que vier a surgir no nosso caminhar. Mas, a partir do momento em que eu deixo de obedecer estes ensinamentos de Deus, a partir do momento em que uma irmã começa a desobedecer na disciplina, ou um irmão começa a desobedecer nos ensinos da igreja, a sua vida começa a perder a bênção de Deus. Muitos falam assim que Deus, Ele não me abençoa, Deus, Ele não está comigo. Eu tenho tanta luta, tanto sofrimento na minha vida. Mas, prezados irmãos, não é que Deus, Ele castiga, não é que Deus, Ele quer o mal de uma criatura, não. Deus, o nosso Pai, Ele apenas afasta daquela criatura. E se Deus afastar de um apostólico, prezados irmãos, eu tenho a certeza que não demora muito para o poder do mal entrar na sua vida. E se ele entrar na sua vida, prezados irmãos e irmãs, somente com a misericórdia de Deus, para você voltar ao estado que era antes. Porque quando ele domina o apostólico muitas vezes ele não tem força. E muitas vezes ele domina o apostólico, mas ele domina por coisas que poderia ser evitado. Exemplo, prezados irmãos, se eu acho que isso não é certo para mim, eu tenho que ter aquela humildade que eu disse, eu tenho que buscar compreender aquilo e praticar. Agora, quando eu acho que aquilo não é certo para mim e começo a falar, a questionar, aí, prezados irmãos, o inimigo ele adora, porque aí ele começa a colocar a dúvida no seu coração. E a partir do momento que ele começa a colocar essa dúvida, a sua vida só vai andar para trás. Tenha certeza disso. São Pedro, ele disse para nós nas suas palavras: o inimigo de vossas almas é semelhante a um leão buscando algo a tragar. Ele está ao nosso derredor, esperando apenas uma oportunidade. E se ele encontrar, ele entra. Aí, prezados irmãos, muitos falam: eu acredito, eu confio, eu aceito, eu sei que eu preciso ter essas qualidades, mas parece que é natural de uma pessoa que não quer seguir, de uma pessoa que não quer aceitar, que ele fala assim: eu faço, eu cumpro, eu zelo, mas só que a disciplina eu não vou obedecer. Prezados irmãos, não adianta. Não adianta eu falar, não adianta eu apenas louvar, eu tenho que praticar. E o que a nossa família apostólica precisa muito é praticar. Praticar essa humildade, praticar este amor ao próximo, a mansidão, a caridade. E quando eu falo, prezados irmãos, praticar esta humildade, é no modo geral a nossa igreja apostólica. Todos, sem separação. Nós temos que ter essa humildade. Nós temos que ter esta mansidão. Nós temos que ter esta caridade. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, não foi isso? Que foi ensinado na última mensagem. Então nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo objetivo, nós queremos a mesma coisa. Então para que eu ser diferente do meu irmão? Então para que eu querer ser melhor do que o meu irmão? Sendo que isso só vai atrapalhar a minha qualidade de filho de Deus. Queridos irmãos, Jesus, Ele disse nas suas palavras,
registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Ele disse assim: peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, se eu quero algo para a minha vida, eu tenho que pedir. Se eu quero ter uma vida abençoada, eu tenho que pedir. Se eu quero ter sucesso na minha vida, eu preciso pedir a Deus. Mas quando eu pedir a Deus, primeiramente eu tenho que olhar para mim. Porque, prezados irmãos, parece que é natural de um apostólico. Um ditado que muitos falam: venha a nós, venha a nós, venha a nós, o vosso reino nada. Venha a nós, Deus, me abençoa, me ajuda, Deus o Pai. Mas eu não quero ter humildade, eu não quero ter mansidão, eu não quero obedecer, eu não quero seguir, eu não quero reconhecer o meu irmão. Prezados irmãos, não é assim. Deus me abençoe, ó Deus o Pai, que eu quero ajudar o Senhor através do meu exemplo. Prezados irmãos, muitas vezes nós deparamos com fatos na nossa igreja, que quando um apostólico ele está acamado num leito, no hospital ou até mesmo na sua casa, aí o apostólico ele começa a prometer: Santa Avó, se a senhora me abençoar, avó, eu prometo que eu vou obedecer a disciplina, eu prometo que vou estar em todas as reuniões, se a senhora me abençoar, eu prometo que eu vou ter um ministério na igreja, que eu prometo ajudar a senhora. Aí a Santa Avó abençoa, realiza um milagre na vida daquela pessoa. Aí quando ela está com saúde, quando ela está andando com saúde, com felicidade, esquece daquilo que prometeu para Deus. Por isso que Jesus disse: prometer é fácil, o bom mesmo é cumprir o que promete. E todos nós que somos apostólicos, nós somos batizados, nós prometemos a Deus de zelar pela sua obra, nós prometemos a Deus de obedecer a sua disciplina. Então, se eu prometi, eu tenho que cumprir. Eu não posso apenas prometer e não cumprir. Prezados irmãos, Jesus ele quer te abençoar. Jesus ele quer realizar milagre na sua vida, Santa Avó Rosa ou Santo Irmão Alto. Mas ele precisa encontrar a oportunidade. Nós encontramos ali uma palavra registrada na Sagrada Escritura que mostra para nós um exemplo que, se nós colocarmos em prática, eu sempre tenho dito que será o melhor passo na vida de um apostólico. Registrado na Sagrada Escritura nos fala assim, que Jesus, ao sair de Jericó, ali ele sai ali, junto com a multidão, e aquela multidão então estava louvando a Jesus, agradecendo a Jesus, pelas suas palavras, por tudo que ele realizou ali. Aquela multidão ela ia gritando, e naquele caminho tinha 2 cegos de nascença. Então aqueles 2 cegos, ao ouvir aquele povo gritar, eles perguntam: quem está passando por aí? Quem é que passa? Aquela multidão então responde: é Jesus o Salvador, é o Messias, é Ele que passa. Então aqueles 2 cegos, eles começam a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de nós, Senhor, nos ajude. E ali nos fala que quanto mais eles gritavam, mais aquela multidão apertava. Mas quando Jesus aproximou daqueles 2 cegos, Jesus ele foi até eles e perguntou assim: o que queres que eu te faça? Prezados irmãos, o que 2 cegos quer? É lógico que eles queriam enxergar. Mas Jesus ele pergunta: o que queres que eu te faça? Então aqueles 2 cegos falam: mestre, Senhor, nós queremos enxergar, dê a visão para nós. Então Jesus ele realiza aquele milagre. Aí eu sempre tenho dito: quantas vezes Jesus tem batido no seu coração: o que quer que eu te faça, filho de Deus? O que quer que eu te faça? Pensa. Aí aquele apostólico que está ali com seu coração fechado, cheio de raiva, cheio de rancor, numa vida desobediente, numa vida totalmente errada, e Jesus está ali batendo: o que queres que eu faça? Prezados irmãos, Jesus ele não vai forçar nada não, prezados irmãos. Jesus ele disse, está registrado no livro do Apocalipse, que nos fala:
Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Ou seja, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então, se você não abrir, se você viver nesta situação realmente errada, prezados irmãos, sinto muito, mas o reino do céu não te espera. O reino do céu não espera uma pessoa desse jeito, porque o reino do céu é lugar para aqueles que são perfeitos, para aqueles que buscam a cada dia manter esta santidade na sua vida. Queridos irmãos, muitos podem assim pensar que é realmente possível nós termos uma santidade nesta terra. Prezados irmãos, nós podemos ter essa santidade, sim, nós podemos. Nós podemos ser santos, sim, nós podemos. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: eu, você, senhor, a senhora, nós somos seres humanos. E seres humanos erram na vida. Então, mas o que Deus me mostra? Deus me mostra que quando eu estou errado, se foi um erro inocente, eu posso pedir perdão. Agora, se é um erro que eu sabia que era errado e fiz, aí a situação é outra. Por isso que eu digo a todos os irmãos, que Jesus ele disse assim: a oração de um justo sempre é ouvida pelo meu Pai, mas a oração do ímpio, do pecador, jamais será ouvida pelo meu Pai. E Jesus disse também, registrado no Evangelho de São Mateus, aonde ele fala que quando orar não fica muitas vezes repetindo a mesma coisa, pensando que Deus vai ouvir a sua oração. Porque quem o faz deste jeito são os pagãos, os pecadores, que eles pensam que no muito repetir Deus vai ouvir a sua oração. Prezados irmãos, Jesus ele mostra que o justo será ouvido no céu. O que é ser justo, prezados irmãos? É obedecer o que está aqui nessa mensagem. É praticar o que está sendo ensinado nesta igreja. É buscar viver a cada dia aquilo que realmente edifica a sua alma, obedecendo a disciplina, a doutrina dessa igreja. Agora, o que realmente torna uma pessoa injusta, uma pessoa pecadora, em que Jesus se refere? Muitos pensam que Jesus ele estava falando daquelas pessoas que estão lá fora. Mas Jesus ele não estava falando daquele povo que não conhecia a sua palavra. Jesus ele estava falando daquele povo que conhece. E trazendo aquele exemplo para nós, são aqueles apostólicos que sabem, mas quer viver no errado. São aqueles apostólicos que não ligam para o que esta igreja ensina, pensando que quando orar, quando suplicar, a Santa Avó, o Santo Romualdo vai te ouvir. Mas não vai, prezados irmãos, porque você está sendo injusto com Deus. Porque uma pessoa que realmente conhece e sabe, faz o errado, ela não quer receber as bênçãos de Deus, porque se quisesse, mudaria a sua vida, mudaria a sua atitude. Prezados irmãos, é preciso nós tomarmos muito cuidado, principalmente com as nossas atitudes, tomarmos muito cuidado com aquilo que nós falamos, tomar muito cuidado com o nosso proceder nesta terra. Queridos irmãos, Jesus ele fala para nós que o escândalo, isso é impossível. Mas, ai por aquele que vier o escândalo. Melhor seria se amarrasse uma pedra no seu pescoço e lançasse-se ao mar, do que fazer um dos meus pequeninos cair. Ou seja, se você levar essa igreja ao escândalo, e se alguém se perder neste caminho, melhor seria se tirasse a sua própria vida. E nós sabemos que uma pessoa que comete isso, na Sagrada Escritura já nos mostra que não tem salvação. Então, se eu realmente estou levando essa igreja ao escândalo, praticando o que é errado, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque se isso acontecer, melhor seria se eu tirasse a minha vida do que esperar passar pela justiça de Deus. Prezados irmãos, nós não podemos brincar. E o Santo Romualdo sempre falava que os ensinos desta igreja não é brincadeira, que a disciplina, a doutrina dessa igreja não são brincadeira e são para ser obedecida. Então, se você está realmente ali pensando que pode tudo, cuidado.
Uma hora chega, e quando aquela hora chegar, somente Deus, o nosso Pai. Jesus, ele disse, registrado no Evangelho de São Mateus, ele fala para nós, que aonde 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no mesmo moinho, uma será levada, outra será deixada. Porque aquela hora que Deus, o Pai, vier buscar, ninguém sabe. Então, prezados irmãos, hoje, Deus está concedendo essa oportunidade, para você voltar novamente o seu espírito à imagem e semelhança de quando foi criado. Amanhã, isso pertence a Deus. Hoje os irmãos têm realmente ali, planejaram, ao sair da igreja, vou para a minha casa, vou repousar. Mas se você vai chegar na sua casa, é outra questão. Agora imagine se Deus resolve levar a sua alma, o seu espírito, e você não está nessa santidade que é preciso. Imagine se Deus resolve levar hoje o seu espírito, e você não está nessa condição que é preciso para entrar no reino do céu. Aonde você vai entrar? Prezados irmãos, nós temos que tomar cuidado. Só para finalizar, nós temos uma palavra, aonde registrado também por São Tiago. Ali ele mostra para nós que nós temos que a cada dia estar sempre preparado para tudo. Nós temos que buscar estar sempre ali nas condições de um filho de Deus, para quando chegar aquela hora nós podemos pedir. E nós temos então que muitas vezes parar de ficar aplicando o juízo, de ficar condenando alguém, e pensarmos um pouco mais na nossa santidade. Prezados irmãos, eu digo a toda a igreja, que enquanto um apostólico olha para o lado, olha para o seu semelhante, ele não tem condição de cuidar da sua própria santidade. Ele não tem condição de cuidar da sua própria vida espiritual, porque ele está preocupado com a vida do seu irmão. Então é preciso eu mudar isso. É preciso eu realmente buscar praticar o que a Santa Avó, o Santo Romualdo, me ensinou. E sobre lutas, registrado pelo amado apóstolo São Paulo. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir à cilada do inimigo. Pois não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão aí no ar. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabalável no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possai apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplica. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todo o cristão. Está aí, prezados irmãos. Para vencer a luta é preciso estar vigilante em oração, suplicando a Deus o nosso Pai, suplicando aos céus, ao Espírito Santo, para te abençoar. Para enfrentar as tribulações deste mundo, precisamos da Santa Avó Rosa e do Santo Romualdo. E na desobediência, isso não será possível. Então estejam vigilantes, estejam cuidando dos seus passos e a sua atitude nesta terra para honrar esta igreja apostólica, para mostrar para este mundo que nós somos uma igreja santa, uma igreja que realmente veio do céu. Só depende de você, prezados irmãos, só depende do Senhor, da Senhora, realmente tomar essa decisão na sua vida. Quer uma vida com Deus? Pratique o que é ensinado nesta igreja. Quer uma vida com o poder do mal? Pratique o que você quiser da sua vida. Mas lembra-se de uma coisa, só há 2 caminhos. Um caminho largo conduz à perdição, o caminho estreito conduz ao céu. Tome a decisão enquanto é tempo e se arrependa se tem feito algo de errado na sua vida. Para então que nós possamos passar
a parte de suplicar a Deus, o nosso Pai, a tua bênção, pedir a Ele para que possa ajudar a cada um de nós, para que Ele possa dar para nós sabedoria e entendimento, para que nós possamos compreender ainda mais os ensinos desta igreja apostólica e tirar todas as dúvidas de nosso coração. Vamos fazer então as nossas orações, entregar nas mãos de Deus a nossa necessidade. Para isso eu peço por gentileza a todos aqueles que puderem, que se coloquem em pé. Vamos cantar o hino de nosso inário de número 107, Glorificação. Ao Pai. Neste momento, todos os irmãos podem fazer as suas orações com muita fé, com muita confiança. Vamos assim orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo o coração. Oh
Prezados irmãos, eu agradeço a presença de todos, em nome de Deus, o nosso Pai. Agradeço também aos nossos visitantes, desejo que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa também abençoar a vida de cada um. Agradeço também àqueles que nos acompanharam através da internet, que Deus o Pai possa também abençoar e sempre estar ao seu lado, amparando e protegendo. Todos em sentido de oração, eu passo a orar para finalizar esta reunião. Ó Santo e querido Irmão Aldo, profeta de Deus, o nosso Pai, Santo Primaz, o Senhor ensinou a cada um de nós, mostrou para nós que através da nossa oração, da nossa súplica, podemos alcançar tudo aquilo que almejamos para a nossa vida nesta terra. Podemos alcançar as bênçãos de Deus, o nosso Pai. E nesta oportunidade, Santo Primaz, tivemos a honra de mais uma vez relembrarmos dos teus ensinamentos. O quanto é necessário nós termos uma santidade perfeita para alcançarmos tudo aquilo que Deus realmente deseja dar para cada um de nós, até mesmo o seu amparo, a sua proteção, para que possamos ter uma vida abençoada, com prosperidade aqui nessa terra. Santa e querida Avó Rosa, os teus filhos estão em sentido de oração, se assim eles o fazem com muita fé, com muita confiança, peço que a senhora possa atender o clamor de cada um deles, suplicar assim, ó vó, que Deus, o nosso Pai, possa também derramar bênção sobre a vida de cada um. Abençoe, Santa Avó Rosa, o lar, a família de cada um desses teus filhos. Ó Mãe Maria Santíssima, peço a bênção da Senhora, que a Senhora possa abençoar as mães apostólicas, para que elas possam ter facilidade para educar e ensinar os teus filhos no caminho do bem e da verdade. Jesus, peço também a tua bênção, o Senhor que realmente tem uma imensa bondade por cada um de nós, derramando até mesmo o seu sangue inocente para perdoar a cada um. Neste momento, ó Jesus, quero pedir a tua bênção, abençoe toda a família apostólica, abençoe aqueles que estão acompanhando através da internet, que o Senhor também possa abençoar o lar, a família de cada um deles, levando para dentro do lar essa paz, essa felicidade que o Senhor está concedendo para nós aqui nesta oportunidade. Deus, o Pai, ó Espírito Santo, peça a tua bênção por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração sobre este altar. O Senhor sabe o que cada um deles estão passando, conforme o mérito, o merecimento a Deus, o Senhor possa também abençoar. Se for da sua vontade de abençoar, de dar saúde àqueles que estão acamados em leitos hospitais, assim o Senhor o faz. Mas também se for da sua vontade, ó Pai, de levar para a sua glória aqueles que estão em sofrimento, seja feita a vontade do Senhor, a vontade do Espírito Santo. Peço, Deus, ó Pai, a tua bênção, também na vida material, na saúde de cada nome que aqui se encontra, seja feita a vontade do Senhor, a vontade do Espírito Santo. Santo e querido Irmão Aldo, peço a tua bênção, ó Primaz, que o Senhor possa também abençoar a direção de nossa Igreja Apostólica, para que unido como povo apostólico, como família apostólica, possamos levar avante estes ensinamentos e espalhar a este mundo a tua palavra, os teus ensinos. Recebe assim, ó prezados irmãos, a bênção do Pai, a bênção do Filho de Jesus, o nosso Senhor, da nossa Mãe Maria Santíssima, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, esteja ao seu lado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.